Do jeito que você gosta, 8h14. Olha a hora. Hora do gostoso café favorito. Programa Dário de Paula. Entrevista. Hoje, gente, é quarta-feira, 19 de março de 2025. Agora são 8h15, hora do gostoso café favorito. Nós estamos recebendo o professor Homes Pires, o novo diretor do Colégio Batista Brasil de Volta Redonda, e a Isabelle Stocco. Eles são da Rede Batista de Educação. No último sábado, nós tivemos o prazer de comparecer à posse do professor Homes Pires e fizemos a ele o convite para uma entrevista aqui no nosso programa e uma espécie de apresentação do novo diretor do Colégio Batista Brasil em Volta Redonda à comunidade da cidade brasileira do Aço e particularmente à comunidade da região do Médio Paraíba Fluminense. Afinal, a Rádio Sintonia do Vale é uma rádio que tem transmissores em Barra do Piraí e o programa Dário de Paula tem estúdio em Volta Redonda. Quando eu digo aqui em Barra do Piraí, Volta Redonda e Barra Mansa, é porque o transmissor da rádio Sintonia do Vale é em Barra do Piraí. A rádio tem concessão para Barra do Piraí, mas funciona em toda a região do Médio Paraíba Fluminense com cobertura total nas cidades de Barra do Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa, Piraí, Pinheiral, principalmente Pinheiral. Nossa audiência tem subido assustadoramente no município de Pinheiral, onde a população hoje está reclamando da falta d'água. Alô, Rio Saneamento, a falta d'água em Pinheiral está um absurdo. Já, depois da entrevista, nós vamos dedicar um trecho do nosso programa a essa reclamação da população de Pinheiral. Agora, nós dedicamos o espaço ao professor Homes Pires, novo diretor do Colégio Batista Brasil, a quem eu digo bom dia. Bom dia, Dário. Primeiro quero agradecer a sua presença ali na nossa posse, no aniversário do colégio. Foi muito bom conhecer você ali, estar com você e aceitar o convite para estarmos aqui hoje, né? Então é um prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo à nossa região. Você também, Isabelle, já é funcionária do colégio há algum tempo, né, Isabelle? Bom dia. Eu sou funcionária do Colégio Batista há um pouco mais de 9 anos. Um pouco mais de 9 anos. A Isabelle Stocco, que nós estamos recebendo aqui também. Mas eu quero conversar primeiro com o professor Homes Pires, que recebeu a incumbência de dirigir o Colégio Batista Brasil em Volta Redonda a partir dessa semana. No sábado, a solenidade contou com as altas autoridades da Rede Batista de Educação. Quem é que estava lá, professor? Nós tivemos o nosso diretor-geral, né, o professor Valceni, e também o nosso vice-diretor, professor Claudinei. Então, a alta nata da rede realmente estava aqui, e nós tivemos também a participação do diretor executivo da Convenção Batista Mineira, o pastor Márcio, que foi aquele que nos trouxe a palavra, né? Além de outras pessoas presentes e até mesmo pelo vídeo, né? Nós tivemos muitas autoridades eclesiásticas também nos prestigiando nesse tempo. A sua posse foi transmitida pelo sistema de YouTube da rede? Não foi, porque na realidade nosso auditório ainda não está pronto. Sim. A nossa menina dos olhos. Realmente a solenidade foi no templo da Igreja Batista Central de Volta Redonda, que eu frequentei durante um período da minha vida, na minha juventude, porque, conforme o Sérgio Luiz falou ali agora há pouco, eu fui aluno do Colégio Batista no ano de 1964. Inclusive, participei da fanfarra do Colégio Batista. Naquela época, nós tínhamos duas grandes fanfarras em Volta Redonda. A fantástica fanfarra do maestro Nicolau Martins de Oliveira, que era a fanfarra da Escola Técnica Pan de Acalógeras, e a fanfarra do Colégio Batista, que também era sensacional, garbosa. Eu tive o prazer de participar daquela fanfarra.
Isso é uma coisa que poderia voltar, né, professor? Não, isso já está na nossa pauta há mais ou menos uns 10 dias, 15 dias. Nós ficamos sabendo dessa fanfarra e da história dela, né? Então, na reunião que nós tivemos sábado com o professor, o diretor-geral, e ele nos deu carta branca para começarmos a repensar essa questão toda. Então, já estamos entrando em contato com o ex-maestro para vermos essa possibilidade, né? Então, está dentro do prognóstico da gente voltar com a fanfarra do Colégio Batista. Bom, professor Homes Pires é pastor também, Também, né? entre Também, outras coisas, né? Bom, o professor Homes, o pastor Homes, é de onde? Na realidade, eu sou de Araguari, Minas Gerais, né? E, por último, eu estava morando em Uberlândia, mas já vivi no Rio por 31 anos, né? Entre Rio, Campos, Maricá. Então, já conhecemos aqui a região, né? É mineiro. Sou mineiro. Mineiro de Araguari. Mineiro de Araguari. É aquele nariz do mapa Ali de no Minas triângulo, Gerais, ali né? no triângulo, isso. Naquele biquinho ali do papagaio. No mapa de Minas Gerais tem um nariz, um biquinho, né? Um É quadradinho. um triângulo mesmo. E ali é Araguari. Ali é Araguari. Pois é, onde nasceu o pastor Homes Pires, que está assumindo o Colégio Batista Brasil. Mas a sua formação, professor? Eu sou formado... Agora a gente vai ter que falar. Vamos contar. Tem Vamos que lá. contar. Isso é coisa que a gente tem que contar para todo mundo. Sim. Eu sou formado em teologia, sou formado em Direito e Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão de Negócios e também psicanálise, e ultimamente estou fazendo gestão escolar. E veio agora para o Colégio Batista Brasil em Volta Redonda, mas já estava na Rede Brasil de Educação? Não, eu fazia... Foi contratado recentemente? Isso, eu recebi o convite em dezembro, né, eu estava pastoreando, e já tinha um contato com a rede através que eu tinha sido relator do Conselho Fiscal. Então, eu fiscalizava a rede, assim como a convenção. A gente olhava toda essa parte financeira, né? Dentro de qualquer instituição hoje é necessário ter um conselho fiscal, e eu fui relator desse conselho fiscal por 6 anos. Então a gente já tinha um conhecimento da área administrativa do colégio. Enquanto desenvolvia a sua atividade como pastor. Correto. E psicanalista também. Aqui fora do ar, o professor Homes estava dizendo, quando eu apresentei a ele o nosso colega, o Renan Cury, que é vereador, estava dizendo que já trabalhou também no serviço público, né? Sim. Trabalhei 10 anos como diretor de planejamento da CODENCA, né? Companhia de Desenvolvimento do município de Campos dos Goytacazes. 10 anos. 10 anos. Uma experiência no serviço público muito grande. Muito. Agora, como professor, o senhor atua também, pastor? Sim, eu já fui professor de 3º grau, né? Já fui professor também do 2º e do Fundi 2. Nós já tivemos uma experiência dentro de sala de aula também. E hoje é administrador escolar. Com certeza. E é essa a missão recebida para desenvolver no Colégio Batista Brasil de Volta Redonda. O que é que o professor imagina? Quais são os seus projetos para fazer o crescimento da escola em termos educacionais, em termos de ensino, em termos de valorização dos alunos e da comunidade? Foi bom vir para cá porque a gente já pegou algo construído, por assim dizer, né? Nós pegamos já uma história e agora a gente vai valorizar essa história. Então nós pegamos, além da história, nós já pegamos também uma implementação da rede. É o 3º ano letivo que nós estamos aqui em Volta Redonda, mas a rede já trouxe toda uma infraestrutura, para você ver. Todas as nossas salas são climatizadas. Todas as nossas lousas são eletrônicas. Então, nós temos já uma estrutura que poucos colégios têm no Brasil. Não estou dizendo nem Volta Redonda. Nós temos... Mas não tem mais aquela história do giz, do pó de giz. Se o professor quiser, até ele pode ter, na aula, o pincelzinho lá e tal. Mas nós temos hoje todo o aparato para o professor dar aula dele totalmente digital. Né? E o aluno... Aqueles 50 graus que estava aí, o aluno nosso estava tranquilo, com blusa de frio dentro da sala de aula.
né? Então nós temos toda uma infraestrutura, o nosso departamento infantil está crescendo muito. Hoje nós temos um parquinho ali também para as crianças. Nós temos formas de segurança, né? O nosso aluno entra hoje através da catraca eletrônica, ele põe o rostinho lá, ele entra, e no momento que ele está entrando, o pai está sabendo que ele está entrando no colégio pelo aplicativo que o pai tem. Então, se o aluno sai, o pai sabe a hora que ele sai também nessa questão. Então, nós temos toda essa estrutura, né, trabalhando em cima disso. E nós vamos ampliar a respeito da questão de esportes, nós estamos vendo essa questão também do esporte, e queremos fazer o quê? O propósito da rede, não só aqui em Volta Redonda, mas nos 7 estados que ela está presente, nos seus 15 mil alunos que ela tem, o propósito dela não é apenas criar um aluno com capacidade cognitiva de saber matemática, português. A nossa questão é fazer uma educação integrativa, é uma educação integral, onde você prepara o indivíduo para viver na sociedade. Então nós queremos entregar um indivíduo pronto para a sociedade. Por isso nós temos um material fantástico chamado Bene, que é um material de socioeducativo que nós trabalhamos desde o maternal, e ali no colégio a gente recebe crianças a partir de 4 meses, né? Então, assim, nós trabalhamos dentro disso com 54, não é isso, Isabelle? Isso mesmo. Mais de 50 princípios e valores. Mais de 50 princípios e valores até o 9º ano. Aí no 2º grau nós vamos trabalhar a prática desses princípios. E por que isso? Porque não adianta eu te ensinar matemática se eu não ensino ser cidadão. Então essa é a questão. Muitas pessoas dizem, mas todos os colégios ensinam princípios e valores. Não, nós provamos através de um material próprio. Esse material hoje, Dário, ele é da rede, foi formado na rede, e hoje nós vendemos para vários colégios no Brasil. Isso aí virou uma franquia, não é? Sim, virou. Porque, na realidade, hoje a gente percebe dentro de um contexto social que as famílias estão precisando de ajuda. E o colégio vem, através desse material, ajudar as famílias a formar cidadãos. É muito importante hoje porque há uma ideia de que os pais transferem para os professores a responsabilidade de transformar os filhos em cidadãos. Sim. Não é verdade? Sim, correto. Nem sempre em casa a educação é levada em conta, não é verdade? Com certeza. A vida, ela se tornou muito agitada, muito, como que eu posso dizer? Você hoje não tem tempo, os pais trabalham, né? E a maioria das mães estão auxiliando o pai, seja no trabalho externo, seja no trabalho interno. Então nós temos hoje uma gama de situações que tem forçado as famílias a não trabalhar essa situação. É certo ou errado? Nós não vamos entrar no mérito. A questão é que a realidade é essa. Então, vendo essa deficiência, a Rede Batista Brasil entrou com esse trabalho para poder auxiliar isso aí. Assumiu essa responsabilidade, sim, não é? Né? Então, quando a pessoa coloca o aluno dentro do colégio, ele sabe que ele vai ter uma educação. E o Colégio Batista Brasil tem turmas em tempo integral, não? Temos. A Isabelle pode falar um pouquinho disso. Isabelle, bom dia, querida. Dia. Seja bem-vinda. A Obrigada. Isabelle é daqui da região, Sim, não é? nascida e criada em Volta Redonda. Nascida e criada em Volta Redonda, Isabelle Estocco, de uma família que é tradicional. Sim, é na verdade. cidade de Volta Redonda. Eu estou com 78 anos e estudei com gente da família Estocco. Isso legal. Interessante. Grande Sim. história da família. A Isabelle pode falar então, você faz qual o trabalho que você desenvolve no Colégio Batista Brasil de Volta Redonda, Isabelle? Atualmente eu sou assistente comercial, né? Eu faço o primeiro contato com a família, né? A família que vai nos prestigiar com uma visita. Então eu recebo aquela família, a gente conversa um pouco sobre questões pedagógicas, estruturar junto com a coordenação também do colégio e conhecer todo o ambiente, né? A estrutura que nós temos física também. É interessante então dizer que a Isabelle está à disposição. As Isso pessoas mesmo. que estão tomando conhecimento agora da presença do professor Romes Pires, que é o novo diretor do Colégio Batista Brasil em Volta Redonda. As pessoas que estão tomando contato com a Isabelle Estocco nesse momento, que quiserem visitar o Colégio Batista Brasil,
para ver as instalações, como o professor disse, a lousa é eletrônica, a entrada é eletrônica, o reconhecimento facial para a entrada e saída do aluno, são coisas da modernidade que nem todo mundo tem, não é verdade? E aí, quem quiser visitar o colégio, como é que pode fazer, Isabelle? Isso, se estiver passando por lá, nós estamos à disposição para recebê-los, né? De 7 até as 18 horas, não paramos também em período de almoço, sempre vai ter alguém, né, à disposição, de segunda a sexta, e também pode agendar pelo nosso WhatsApp também. O WhatsApp qual é? É o DDD 24 981 34 0120. 981340120. Esse mesmo. é o WhatsApp do Colégio Batista Brasil de Volta Redonda para você que deseja visitar. Se quiser obter outras informações também, esse WhatsApp pode ser utilizado, né, Isabelle? Pode sim. Como o senhor falou do nosso integral. Nosso integral ele atende a partir dos 4 meses, né? Atualmente até o 5º ano, que é uma faixa etária de 10 a 11 anos, né? E no integral nós atendemos a partir de 6h30 da manhã, porque nós entendemos essa demanda, né, dos pais que precisam trabalhar. E no integral nós contamos com alimentação, um cardápio regido pela nossa nutricionista. Nós temos aula de teatro, de xadrez, musicalização infantil, o bilíngue também, que inicia a partir dos 3 anos, cuidados pessoais, período de descanso, atividades psicomotoras com a educação física. Então é um momento ali para os estudantes também terem essa educação, né, por completo. O professor Romes Pires esteve acompanhando o nosso programa e viu como é que é o diálogo entre torcedores aqui no nosso programa, no nosso Papo de Torcedor. Eu sou Flamengo, o Sérgio Luiz é Vasco, nós temos na produção torcedores do Fluminense, só não temos torcedor do Botafogo aqui na nossa produção. Então, o Papo de Torcedor é muito livre, mas o Sérgio hoje fez uma brincadeira que constantemente ele faz aqui comigo, porque eu comecei a minha carreira muito cedo, comecei com 10 anos no rádio teatro da Rádio Siderúrgica de Volta Redonda, e quando tinha aquela voz ainda em formação, etc., eu fiz um papel de uma menina que foi assassinada no Rio de Janeiro, numa novela, e até hoje eu sofro bullying. Eu vou conversar com o professor Romes Pires sobre esse tipo de brincadeira que hoje é uma coisa que acaba tendo que ser combatida nas escolas, não é? Sim. Eu aceito a brincadeira do Sérgio Luiz até hoje. Comigo não tem essas coisas, graças a Deus. Eu sofri bullying desde criança, não é? Por causa da minha atividade, que acabou sendo a minha profissão, sem dúvida alguma. É verdade. Eu comecei com 10 anos. Estou fazando agora 78 anos, 68 então eu tenho 68 de profissão. E o Colégio Batista, inclusive, tem 64, né? 74 anos. 74 anos, isso aí. Tem 74 anos de atividade em Volta Redonda. Me lembro do pastor McNeely, que era grandão, igual o professor Romes, né? Era grandão o pastor McNeely, que foi o iniciador do Colégio Batista. Aquele que criou, que fundou, que foi aquele que teve essa visão maravilhosa de trazer também essa questão educacional dentro de um contexto confessional. Ele era pastor da Igreja Batista, primeira Igreja Batista Central, de Volta Redonda, e resolveu levar da religião, da evangelização para a educação. E transformou isso numa associação harmônica, não é verdade? Muito. Porque além de educar, o Colégio Batista evangeliza. Também. Por isso nós trabalhamos preceitos, questão de virtudes, né? E é uma questão histórica. Quando você vai estudar história, você vê que o judeu fazia isso. Né? Aos 12 anos, a criança entrava para a sinagoga para poder aprender. Então, sempre dentro do contexto cristão, tem essa questão de ensino cotidiano, né, geral, com aquilo que é espiritual, com aquilo que é emocional. Então, nós trazemos também isso. A rede também, em Belo Horizonte, nasceu nesse mesmo contexto. Uma família americana estava no Rio de Janeiro, um dos filhos passou mal, precisou ir para um lugar mais frio, escolheram Belo Horizonte, chegou lá, a esposa também olhou aquilo e disse: precisamos
educar os nossos filhos e trazer outros também. E há 7 anos também nós estamos já em Minas Gerais também com o Colégio Batista lá, o Colégio Batista Mineiro, e hoje fazendo parte da questão da Rede Batista Brasil. Mas voltando à questão do bullying que você disse, como que a gente combate isso? Primeiro, eu ainda sou daquele tempo da raiz, né? Onde o apelido fazia parte do nosso cotidiano e tudo bem. Sim. A gente aceitava bem. Só que hoje, devido a N fatores que não adianta a gente falar mais, existe a situação. Então, o que nós pensamos como colégio, como pessoas? Quando você forma, quando você dá base para o caráter de uma pessoa, quando ele reconhece quem ele é, ele não vai dar importância ao que dizem dele. Então, quando você forma o caráter de uma pessoa, quando você trabalha a integralidade dessa pessoa, aquilo que se diz não atinge. Então é essa a finalidade nossa de dizer, olha, se você é isso que você é, então é isso que você tem de ser. O que o outro vai falar não vai lhe importar. Quando a gente não dá importância, as coisas não acontecem. Sempre foi assim, né? O apelido só pega se você reagir. Esquentar. Exatamente, não é exatamente. O apelido só pega se então, você dentro reagir. desse contexto, a gente pensa muito bem. Muitas coisas, sabe, Dário, seriam evitadas na sociedade se eu olhasse para aquilo e desse uma risadinha. A minha esposa diz muito que eu tenho assim, muito cara de paisagem. Na psicanálise a gente precisa ter, né? Então, se a pessoa fala algo... O senhor é psicanalista também? Também, dentro de outras coisas também. Pois é, aí, ó, na psicanálise A gente entende essa situação de que uma história é dita, mas outra história é vivida. Então, quando alguém fala, então a pessoa me conta uma história, se eu reagir, eu perco o paciente, né? A Isabelle também é psicóloga, ela sabe disso também. Então, se você conta um fato muito gritante, eu não posso reagir. Se você conta uma coisa, uma festa, eu não posso reagir, porque qualquer reação vai ser... Então, isso vai nos ensinando a quê? A não dar valor àquilo que poderá não ser valor. Porque uma história é dita, mas outra história está por trás daquilo. E é isso que a gente precisa ir. E na questão do bullying é isso. Ensina a criança a ser ela, que ela não vai ter problema com bullying. E aí vira aquela história que a gente brincava já há pouco tempo. Conhece o Tonem? Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Você sabe qual é meu apelido na escola, quando eu era pequeno? Gasolina. Gasolina? Eu pegava fogo à toa. E hoje eu sou essa questão dessa pessoa mais light, assim. Por falar nisso, essa história de reagir, nós tivemos um colega que trabalhou conosco em rádio aqui, que acabamos botando o apelido nele de Mate Leão. Por quê? Já vem queimado. Faz parte, não é verdade? Então, o temperamento de cada um tem que ser respeitado. Né? Sim, com certeza. Olha, Colégio Batista Brasil está agora com uma nova direção. O professor Romes Pires está sendo recebido com todo carinho pela nossa comunidade. A Isabelle Stocco, que já está no Colégio Batista Brasil de Volta Redonda há um tempão, está recebendo o professor Romes, a família dele. Sim. Está mudando para cá a família. Já mudamos. Está morando onde? Eu estou morando no Belvedere. No Belvedere. Aliás, é o local de crescimento de Volta Redonda. Já me falaram a isso respeito aí, disso. Local de crescimento de Volta Redonda. Me lembro do Ronaldo César Coelho, empresário, ex-dono de banco, né? Irmão do meu amigo Arnaldo César Coelho, que numa oportunidade ele esteve aqui e a rodovia Tancredo Neves, que é a que liga o centro da cidade a Presidente Dutra, não tinha nada ali em volta, tinha aviação Agulhas Negras e mais nada. E ele falou, olha, é para cá que essa cidade vai crescer. E está fazendo, né? Só que quando ele falou isso, foi há mais ou menos uns 40 anos. Opa! E sem dúvida alguma. E a gente lembra que essa rodovia foi inaugurada em 1976, quando foi inaugurado o terceiro alto-forno da CSN, e naquele ano o prefeito era o Dr. Nelson Gonçalves, foi um dos grandes prefeitos da história de Volta Redonda, que tinha uma visão incrível. E ele, o primeiro plano viário de Volta Redonda foi no governo dele. Essa rodovia Tancredo Neves foi
um achado para a nossa ligação com a rodovia Presidente Dutra. E tem o viaduto Heitor Leite Franco, que é sobre a linha férrea. Na época, a Central do Brasil fazia o viaduto, mas era uma coisa estreitinha e tal. Dr. Nelson, lá em 1976, falou, não, Volta Redonda não pode ter um viaduto desse tamanho, tem que ser um viaduto dobrado. E o viaduto está servindo hoje, a população aumentou, o número de veículos aumentou, Volta Redonda hoje tem um emplacamento de veículos, um dos maiores do interior do estado. Olha. Quer dizer, a visão é essa, né? E é essa a questão. Visão de futuro? A visão de futuro é ver um colégio grande, como ele já foi, né? E trazer esta mentalidade para a Volta Redonda, né? Educar integralmente a pessoa, a criança, o indivíduo. E olhar o indivíduo dentro dessa perspectiva. Ele é único, ele é um universo à parte. Eu não posso, por mais que a gente tenha programa coletivo, cada indivíduo é um indivíduo. E ele precisa ser olhado dentro da sua perspectiva. Ele tem que ser respeitado na Com sua certeza. individualidade. Exato. Né? Talvez este seja o grande problema. Nós queremos impor às pessoas que elas têm que ser assim. Ao contrário, nós temos de ensinar ela a ser o que ela é e ela respeitar os demais que são diferentes. É aquela história, a gente tem que gostar da pessoa Como ela é. Como ela é. Porque se ela mudar, eu deixo de gostar dela. É verdade. Não é Né? verdade? Aquilo que eu gosto dela, que me atraiu, é porque ela é do jeito que ela é. E se houver mudanças, talvez eu não vá gostar tanto como eu gostaria. Bom, depois desse papo, para encerrar, ainda tem vaga no Colégio Batista Brasil, Sim, né? tá, a Isabelle está aqui, nós pode estamos, procurá-la. Nós estamos no dia 19 de março. O ano letivo normalmente começa depois do Carnaval. Mas Isso. ainda tem vaga, né, Isabelle? Sim, nós temos vaga e estamos aguardando todos que estiverem Bom, passando por ali. a partir dos 4 meses até a terceira série do ensino médio. até a terceira série do ensino isso médio. mesmo. Tem vaga para todo mundo. Nós temos vaga. O processo é o melhor possível. Não tem processo seletivo, é procurar e fazer a matrícula, não é isso? Sim, Isso sim. mesmo, conhecer a nossa parte pedagógica, estrutura, né? Vai ser um prazer. E só falar uma Isabelle. questão, nós estamos hoje com uma das melhores plataformas de educação do Brasil. Sim. O nosso aluno de terceiro ano do médio, ele já sai pronto para prestar qualquer tipo de vestibular. Então nós temos já um índice alto de aprovação em medicina, em engenharia de todos os tipos. Então se o aluno, com a matéria que ele tem, com a plataforma digital que ele tem, que é uma inteligência artificial, se ele trabalha tudo aqui, ele pode sair do terceiro ano e vai prestar vestibular e vai passar. A ferramenta existe, Totalmente. só depende Dele querer. isso mesmo. do interesse Por isso que eu de falo. cada um, né? Tem hora que fala, mas é caro. Você não está pagando um livro, você está pagando toda uma ferramenta, toda uma estrutura. E eu vou falar para o seguinte: o pai que investe no ensino médio do aluno conosco, ele tem certeza que o filho dele dificilmente vai precisar de um cursinho. Essa que é a grande verdade. Você precisa ter um ensino médio que prepare realmente para o vestibular. E com a plataforma que vocês têm, vocês garantem que se o aluno tiver interesse, Sim. tudo é uma questão de interesse 50% também, né? nós damos. É? 50% nós damos. 50% ele precisa Eu ser tenho dele. aqui um celular de um dos mais modernos. Se eu tiver interesse de aprender a usá-lo na sua plenitude, eu vou ter uma ferramenta fantástica. Sim. Mas Se você usar apenas como telefone, ele telefone será. eu tenho um amigo que um dia foi comprar um telefone, é jornalista também, e é dos mais antigos, como eu. Então, velho sabe como é que é, né? Eu quero um telefone só para telefonar, eu não quero mais nada. Faz parte. Faz parte. Sim. Pastor, professor, prazer recebê-lo. Prazer é nosso, Seja né? bem-vindo à nossa região, Muito seja obrigado. bem-vindo à nossa Volta Redonda. Eu sei que a Isabelle vai conduzi-lo a um bom caminho, né, Isabelle? Sim, vai ser um prazer. Já está Já sendo, está sendo, né? já Tem está sido sendo. um prazer. Já Isso está aí. sendo me acompanhando e me Eu ajudando. tive a impressão que na solenidade lá, quando ele falou que você viria aqui ao programa, você ainda está de férias? Estou de férias. Estou de férias, mas bem
bem feliz de estar aqui. Pois é. É um negócio, né? O Abraham Lincoln foi presidente dos Estados Unidos e dizia que aquele que não faz mais trabalho do que o trabalho para o qual é pago não vale o que ganha. Então a Isabelle vale muito mais, né, Isabelle? E assim, quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente entende a missão, né, que está dentro do nosso coração, não existe esse negócio de férias, a gente vai e faz acontecer. A história do Confúcio, 500 anos antes de Cristo, ele dizia: feliz é aquele que faz o que gosta, porque quem faz o que gosta não precisa trabalhar. É verdade. Por isso a gente não trabalha, a gente só cumpre a missão. Então, cumpre a missão. Depois de filosofarmos bastante, um abraço para vocês. Obrigada, o prazer é nosso. Estamos com o Colégio Batista do Brasil aqui em Volta Redonda, aberto a essa rádio, a sua pessoa, que precisar da gente, até mesmo como ex-aluno. E lembrando, queremos reativar a Associação dos Ex-Alunos do Colégio Batista Brasil. Com certeza. E vamos contar com a sua presença. Será um prazer participar. Todo ano tem um encontro dos ex-alunos do Colégio Batista. E eu tenho um amigo querido que participa do nosso programa, o professor Anderson Couto, é professor do Colégio Batista e ele é o nosso Fala Professor todas as manhãs por volta de 7 horas aqui no programa. Ele é professor de História, no Colégio Batista. Nosso professor Anderson Couto, a quem eu mando um bom dia também. A vocês, o nosso carinho. Um abraço e obrigado pela oportunidade aqui, hein? Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera